Ótima segunda-feira para todo mundo. Hoje nós vamos falar de comparação, julgamento. É um assunto bem polêmico, complexo e que acontece mais do que a gente imagina, né? Eu atendo muitas pessoas, né? Muitos adolescentes, principalmente crianças, com consequências, reflexos das comparações. E essas comparações muitas vezes começam por nós pais, né? Pai e mãe, por nós pais, né? Pai e mãe, que começa a comparar um irmão com o outro, né? Os professores que comparam um aluninho com o outro. Esse tipo de comparação, ele nos leva, às vezes, a tantos problemas, né? E a comparação, ela parece que natural, né? Do ser humano. O julgamento, né? Você não é tão bom quanto o fulano. E às vezes até surge de nós mesmos, né? Assim, eu não sou tão boa quanto o outro fulano. E com as redes sociais, essas comparações, elas ficaram ainda mais terríveis, né? Por quê? Porque eu comparo a minha vida real com a vida na tela do outro ali, né? Com flashes da vida do outro. As partes mais, melhores e mais importantes da vida do outro. Apenas as partes que o outro quer colocar. Então, as redes sociais, elas levam a essa comparação doentia, né? Que o outro tem um corpo melhor, o outro tem mais, o outro tem uma vida maravilhosa, o outro só vive viajando. Porque quando ele tá trabalhando, ele provavelmente não posta muito bem as questões, né? O trabalho dele ali. Então, a gente tem consequências importantíssimas, né? Baixa autoestima, né? Quando a criança ela se compara muito com outra criança, ela se sente inferior, né? Aos outros, em relação aos outros, ela mina a sua autoestima, né? Ansiedade e depressão, né? As comparações, elas levam elas podem, né, gerar sentimentos de inadequação. Ela se sente inadequada para regiões, para momentos, né, para situações, inclusive fazendo desconexão de relacionamentos, né? Então leva a uma consequência de relacionamentos interpessoais totalmente desregulados, totalmente prejudicados, né? Porque eu sempre me sinto inferior ao outro, né? Então essa comparação, ela leva a doenças emocionais, né? Eu vou ler uma parte em Gálatas 6, versículo 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Quando a gente tem uma noção, né? Quando a gente tem certeza de quem nós somos, fortalecimento da nossa identidade, dificilmente a gente se compara com os outros. Porque eu sei que eu estou fazendo o melhor de mim. Eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho muito bem feito. Então eu não me comparo com o outro. Agora, quando a gente tem, né, desde a infância, por exemplo, pais que comparam, né, um filho com o outro. Um filho sempre vai ser diferente do outro. Um filho vai fazer uma coisa melhor e o outro vai fazer em outra área melhor, né? Porque os nossos dons, eles são de cada um, né? Cada um tem o seu próprio dom. A gente não tem como comparar o dom de um com o dom do outro. Às vezes tem até dons parecidos, mas nenhum vai ser igual ao outro. Então, o que adianta, né, um pai e uma mãe dizer: porque o seu irmão consegue arrumar a cama. Porque o seu irmão não deixa as coisas esparramadas. E você, né? E aí começam os julgamentos. Você é muito estabanado, você é muito desorganizado, essas características que a gente dá para os nossos filhos, elas são horrorosas, né?
Nesse sentido de, do mesmo jeito que você tem a sua língua para falar que a criança é bagunceira, que a criança é desobediente, você tem o poder na palavra de dizer para a criança como você é inteligente, como você é organizado, cada dia você está mais organizado, eu vejo o seu esforço em se organizar, eu vejo como você é inteligente, como você tem buscado melhorar nas tarefas de casa. Nossa, eu tenho observado que você tem tido mais cuidado para não ficar esbarrando nas coisas. Você está dizendo que ele está esbarrando muito nas coisas, né? Que seria o estabanado ali. Mas você está dizendo que ele está cada dia melhor. E quando você mostra para ele que ele está buscando melhora, ele vai querer se tornar cada dia melhor. Ele vai querer, né? Essa criança, ela vai ter a disposição muito maior de estar indo por um caminho mais, vamos dizer assim, mais de sucesso, né? Em Romanos 12, versículo 6, diz: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com a dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Todas as coisas, né? Todos os dons que Deus nos deu, nós temos que usar com responsabilidade e realmente usar esses dons, né? Muitas vezes a gente tem o nosso propósito, mas a gente não usa esse propósito. A gente deixa ele como se fosse guardado em uma gavetinha. E aí é como a parábola dos talentos, né? Deus deu vários dons para nós, mas quanto mais nós usamos, mais Deus dá, né? E quanto menos nós usamos cada dom que Ele nos deu, cada dom que recebemos, parece que mais atrofiados vão ficando esses dons. Então, faça de acordo com você, com o seu crescimento, com a sua evolução, né? E não de acordo com o que o outro pensa, o que o outro julga de você. Porque muitas vezes, e não se compare, né? Nunca fique se comparando com o outro, com a outra empresa, com a outra pessoa, a outra, né, dona de tal coisa. A gente não sabe os desafios que a outra pessoa passa, né? Então, assim, a pressão de ter sucesso, ela vem, né, da necessidade de corresponder padrões, né, estabelecidos pela sociedade, não por nós mesmos. Então, a partir do momento que eu tenho uma vontade de crescer, porque é uma vontade minha e não em comparação com o outro, gente, olha só que lindo, e não uma comparação com o outro, né, só porque eu tenho o desejo de ser melhor do que eu estou sendo agora, isso, ok, é bom. Porém, quando eu me comparo com o outro e quero fazer porque o outro está fazendo, aí já fica tudo mais pesado, né? Em Romanos 14, versículo 10, diz: Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembra-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará a lealdade a Deus. Então, assim, o único que irá nos julgar, que deve nos julgar, né, é diante de Deus, né, o nosso julgamento ali, o julgamento final, né. Então, nós não temos, né, que dar ouvidos a comparações, a julgamentos de humanos, né, de pessoas que não estão passando pela mesma coisa que você está passando, né? Se a sua língua tem algo de bom para falar para o outro, que ela se abra. Mas se ela não tem nada de bom para dizer sobre o outro ou para o outro, então não diga,
então se cale, então feche, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. É pra gente ouvir mais e falar menos. Principalmente falar menos da vida do outro, né? Falar menos não, eu digo que é não falar mesmo, né? Porque você não tem nada a ver com a vida do outro, né? O outro, a vida do outro, para ele basta. Então, ele quem tem que se julgar, vamos dizer assim. E nós não temos que ser juízes, né? Juízes ferrenhos da nossa própria vida. Nós não podemos nos julgar tanto também, nos condenar o tempo todo. Nós precisamos ter discernimento nos momentos de que nós precisamos melhorar. Então vem o julgamento e diz, nossa, olha, você precisa melhorar nisso, mas vem também às vezes em excesso esse julgamento. É como se fosse uma auto punição o tempo inteiro, né? Então nós precisamos avaliar se esse julgamento de nós mesmos está, né, em grande quantidade ou não. Também a comparação, eu disse, né, entre os filhos, né, nós pais fazemos ali com os nossos filhos, os professores de um aluno com o outro, mas o coleguinha já sabe ler, mas o coleguinha já sabe escrever, nossa, olha como o seu coleguinha é comportado, nossa, olha não sei o quê. Então, assim, ou expor demais uma criança, porque ela não é o padrão de todas as outras, ou simplesmente diminuir uma criança, porque a outra tem mais no padrão de que a sociedade gostaria que fosse. É claro que se os nossos filhos estão muito fora do padrão, a gente precisa entender se existe algo a ser feito com aquela criança para melhorar e ela estar um pouco mais de acordo com os comportamentos normais, né? Mas a maioria das vezes as comparações elas são feitas entre crianças dos mesmos padrões. Só que assim, uma vai ter mais facilidade em ler, a outra vai ter mais facilidade em escrever, a outra vai ter facilidade em pintar, porque é criativa demais e ela não dá conta muito de ficar ali prestando atenção e tendo uma leitura, por exemplo, boa. Então, professores, por favor, não comparem essas crianças, né? E assim, se for para comparar, elogiando, né? Olha como você melhorou, né? Como você agora está melhor. Não é comparar assim, você não tá fazendo como o fulano faz, né? Nossa, porque o fulano pinta tão bonito, capricha, né? Você tá dizendo que a pintura dela tá horrível, né? Nossa, olha como sua letra está feia, né? Isso, infelizmente, assim, chega no nosso conhecimento que fazem com os meus filhos, por exemplo, muitas vezes. A criança, às vezes, não tem o capricho de fazer uma letra linda, então a gente vai fazendo caligrafia. Porém, a criança de 4, 5, 6, 7 anos, ela não vai ter uma letra, todas elas, né? Todas as crianças não vão ter uma letra linda, maravilhosa. Algumas sim, que bom, parabéns. Mas assim, algumas, principalmente as mais divertidas, né? A criança que tem elas são mais criativas, elas não têm a disciplina em fazer a letra bonita. Ela quer escrever e pronto, não quer saber que jeito vai ficar, né? Então, nós precisamos, né, até como pais, assim, ter cuidado ao mostrar para os nossos filhos, olha, você pode melhorar, sua letra, ela pode melhorar, pode ficar melhor, né? Porque senão, às vezes, você desestimula a criança a estudar, né? E os professores, eles são muito, né, alguns, infelizmente, ainda assim, em um tipo de educação totalmente retrógrado. Então, assim, olha, nossa, você é burro, você não entendeu isso ainda, né? Então, existem professores, infelizmente, que ainda falam esse tipo de coisa, né? E
Às vezes, por exemplo, também nas empresas, né? Nós temos o tipo de comparação de que o fulano está fazendo o trabalho dele, né? E você não está fazendo o seu. Ok, é necessário às vezes mostrar, olha, eu gostaria muito que vocês seguissem o exemplo do fulano, né? Mas não é ficar julgando o que não está fazendo e falando para ele que ele é inferior ao que está fazendo, né? Então, assim, esses julgamentos, essas comparações, às vezes, assim, diminuindo, né, a outra pessoa enquanto compara, isso causa, às vezes, consequências muito grandes, né? Principalmente na criança e no adolescente. Quando a gente tem esses julgamentos muito significativos, a gente tem uma consequência muito grande. Então, por exemplo, eu atendi dois irmãos que eles já adolescentes, né? E que um dos irmãos, ele já, tinha tido o sucesso, né? Ali na escola, já tinha concluído, né? O que a mãe sonhava para os dois filhos. E quando o outro filho entrou, ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu seguir o caminho ali no sonho da mãe. E esse menino, ele ficou muito decepcionado com esse julgamento da mãe. Ele ficou se sentindo culpado por não conseguir atender às expectativas, né? E, poxa vida, por quê? Né? E assim, não é uma comparação de que começou nesse momento, é uma comparação de sempre. Por quê? Porque muitas vezes nós, como pais, nós nos identificamos mais com a personalidade de um dos nossos filhos. E quando esse filho atende mais às nossas expectativas, às vezes a gente tem uma tendência a seguir um pouco mais pro lado, olha, ai, que bom que você fez e tal. E às vezes o outro, ele tem uma forma de se sentir amado, né? De palavras de afirmação, de nossa, como você faz bem, como que você não sei o que. Só que ele não dá conta de fazer pra te agradar. E se ele se esforça o tempo inteiro pra fazer pra te agradar, ele está minando a energia dele, né? Então, muitas vezes a gente precisa se policiar para entender qual é a característica que eu posso elogiar, sobressair desse filho ou desse profissional que trabalha comigo ou desse amigo, né, que tá ali comigo. Porque aí a gente fala sobre filhos, mas tudo que a gente vê em um relacionamento de marido e mulher, tudo que a gente vê num relacionamento de pai e filho, a gente vê no relacionamento de amizade, dentro das empresas, na liderança. Então, a gente pega isso para a vida, a gente pega isso para outras áreas da nossa vida, né? Em 2 Coríntios, versículo 12, diz: não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Então aqui mostra que nós não devemos comparar uns aos outros. Nós devemos comparar apenas como nós éramos ontem, né? Então assim, hoje eu me tornei uma pessoa melhor a partir da Cecília do ano passado, a Cecília de 5 anos atrás. O que eu transformei? Como eu me transformei como esposa, como eu me transformei como mãe, como eu me transformei como filha, como irmã, como profissional, como amiga, né? Então, assim, a sua comparação tem que ser com você mesma. Só que é igual eu falei, não tem como você também ficar se comparando e se julgando o tempo inteiro. Porque talvez em um outro momento da sua vida, você teve um sucesso maior em alguma determinada área da sua vida. Mas, às vezes, você precisou mudar, inclusive naquele momento. Porque você já não era mais, você já não cabia mais naquele momento que você estava. O sucesso,
tanto profissional quanto pessoal, ele chega num ponto que é como se chegasse num ponto que você é uma bolha que você explode. E aí é como se você tivesse que começar de novo, porque aquele limite de sucesso já não consegue mais ir além. E você espera mais de você. Você sempre espera mais da sua pessoa, da sua profissional. Então, a partir do momento que a gente chega no limite, no topo, no máximo do meu sucesso nessa área, eu vou precisar buscar o sucesso em outra área. Eu vou precisar talvez mudar de carreira, eu vou precisar mudar de ambiente, eu vou precisar mudar de tipo de satisfação ali. Porque às vezes aquilo ali já não me completa mais. Ou ela me completou tanto que parece que, tipo assim, já não me agrada mais. Porque tá tudo tão perfeito, tá tudo tão, né? Já conquistei tudo ali dentro. Então eu preciso expandir, eu preciso transbordar. E quando você busca transbordar, mas não consegue entender para onde precisa ir, você fica tudo fica mais difícil para você, porque aí você fica perdido, né? Então, a gente tem que se comparar, né? Eu me comparo com a Cecília de 5 anos atrás, por exemplo, e eu quero estar melhor do que eu estava. E daqui 5 anos eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Eu acho que eu já melhorei muito, sim, mas eu não posso me acomodar. Eu não posso me acomodar com a situação que eu estou hoje, com a pessoa que eu sou hoje. Eu quero melhorar a cada dia. Só que muitas vezes a gente escuta a comparação que os outros fazem de nós. E quando a gente para ouvir o que o outro fala sobre nós falhamos. Porque o outro não está na nossa vida, o outro não sabe o que a gente passa, o outro não tem noção dos seus sentimentos, o outro não tem ideia de como você vive a sua vida profissional, pessoal, relacionamento com os seus filhos. Então, a partir do momento que você consegue melhorar a si mesmo, sem ficar escutando, né, os julgamentos de fora, excelente, maravilhoso, né? Em Tiago 4, versículo 11, diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Então, só Deus tem o poder de nos julgar. E assim mesmo, olha só, né? A gente lê muitas passagens na Bíblia que mostram como Deus como Jesus também, né? Foi um juiz bondoso, né? Ele simplesmente, ele diz, né? Olha, realmente, né? Você errou. Vai e não peques mais. Vai e não faça mais. Cumpra a lei. Cumpra a lei que eu te dei e você será perdoado, né? Então, muitas vezes a gente fica carregando uma culpa por algo que aconteceu conosco, ou por algo que a gente fez, ou a gente participou de algo que foi muito difícil, foi muito ruim, e a gente se julga para sempre. O nosso julgamento, nosso com nós mesmos, é eterno. Talvez porque a gente acha que o outro acha que eu fui o culpado de algo, ou a gente acha que eu tenho a responsabilidade porque eu estava naquele momento, ou porque eu fiz alguma coisa, ou porque eu não consegui conquistar algo, né? E esse julgamento, esse auto-julgamento, ele é contrário, né, à lei. Porque quem pode julgar? Apenas Deus, né? Então, se ele é o juiz de toda a lei que ele criou, então quem somos nós para julgar a nós mesmos? E muito menos quem somos nós para julgar o outro, né? Então,
essa questão da comparação com o julgamento, elas estão intimamente ligadas. Eu não vejo uma separação muito coerente entre o julgamento e a comparação, porque a partir do momento que você compara, você está julgando, e principalmente você está julgando quem você acha que não está dentro dos padrões que você exige, né? Mas foi você que criou a lei? Não foi? Então você não tem que julgar a vida do outro, né? Eu vou ler a última passagem em Salmo 139, versículo 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e isso eu sei muito bem. Quem nos fez desde o ventre da nossa mãe é quem sabe quem nós somos, né? Então, se ele nos fez perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, ele quer que nós, né, sejamos realmente o mais próximos disso. É claro que ninguém é perfeito, né? Ninguém vai chegar à perfeição, muito menos, né? Chegar a ser perfeitos é bem difícil, né? Porque nem Jesus agradou a todo mundo, imagina nós, pobres humanos. Mas, muitas vezes a gente, por ficar aceitando a julgação do outro, o julgamento do outro, o julgamento do outro, a gente começa a entrar num processo de sentimento de inadequação, né? A gente começa a ter, às vezes, diminuição da autoconfiança, da autoestima, e aí isso vai prejudicando, igual tem uma criança que eu atendi que sofria bullying na escola. Só que assim, o bullying maior era ela com ela mesma. Por quê? Ela cresceu num ambiente de que ela via os pais olhando no espelho e não se achando bons o suficiente, não se achavam bonitos o suficiente, sempre queriam, né? Uma distorção tão grande da autoimagem que vivia se julgando, se condenando, né? E então, o primeiro preconceito que eu acho é o preconceito da gente com a gente mesmo, né? A gente não ter plena consciência da nossa identidade, a gente não ter fortalecido essa identidade. Se os nossos pais não nos ajudaram o fortalecimento da identidade, porque eles acreditavam, por exemplo, que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser, assim, se sentir, né? E humildade não tem a ver com essa questão da autoestima. A gente pode ter uma autoestima, a gente realmente achar que a gente é bom, a gente é suficiente, tudo, mas ser humilde em relação ao outro, né? Então, assim, aceitar, conviver com todo mundo, estar com todo mundo, né? Independente se é do mendigo ao prefeito da cidade. Então, assim, entenda que isso é uma parte, né, da humildade, assim, é de você se colocar, né, também no lugar do outro, entender que, poxa, não custa nada, né, eu fazer isso aqui, tá tudo bem se eu fizesse essa outra coisa. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, eu me rebaixar, diminuir a minha autoestima, né, ter uma baixa autoestima só para poder agradar o outro, eu digo não pra mim, para dizer sim pro outro o tempo todo, isso acaba com o meu emocional, me leva a uma ansiedade horrorosa e às vezes até a depressão. Porque se eu me acho sempre inferior ao outro, se eu não acho que eu sou boa o suficiente em nada que eu faço, chega um momento, né, que eu entro em pane, né? O meu organismo, ele não consegue entender em nada se eu sou bom em alguma coisa, se eu me julgo que eu sou péssimo em tudo, então eu acabo entrando, né? Quando algo dá errado, por exemplo, eu acho que tudo deu errado.
Eu não consigo ver coisas separadas por partes. Eu acho que sempre eu fui responsável por tudo deu errado, né? E não é bem assim, né? Muitas vezes, né, a gente precisa tentar focar no nosso desenvolvimento, nas nossas qualidades, nos nossos pontos positivos, né, para que a gente diminua o efeito, né, das comparações. Só nós temos o poder, né, de diminuir a comparação com nós mesmos e de não aceitar quando vem a comparação que você sabe que não é, o certo sobre você, né? Quando a gente tem também esse excesso de comparação e a gente tem essa leva para essa parte de ansiedade, depressão, né, a baixa autoestima, a gente precisa de tratamento. Às vezes elas causam um trauma tão grande, tão profundo e tão demorado que às vezes, por exemplo, aquela criança, os pais precisam de tratamento primeiro que a criança. A criança também precisa? Precisa, porque às vezes ela já chega num momento de total ansiedade, né? E aí, que tá levando, por exemplo, até a anorexia, que é a não querer comer porque está se sentindo feia, está se sentindo gorda, né? A ansiedade diminui o apetite, aí vai uma coisa levando a outra. Mas assim, nós, como adultos que somos, nós temos que tratar a nossa criança interior para que a gente consiga conviver melhor com as outras pessoas e quando a gente já tem filhos, a gente conseguir entender quais são os nossos traumas para a gente não passar traumas para os nossos filhos, porque na maioria das vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas nos levam a nos impedir, inclusive, de ter filhos. Então, por exemplo, o meu medo de perder pessoas me levava ao medo de ter o filho. Ou às vezes, assim, será que, por exemplo, será que eu não era uma coisa que eu pensava, gente? Eu queria que vocês entendessem assim, que não é uma coisa consciente. Geralmente não é isso que você pensa, mas é isso que vem lá de dentro da gente, né? É inconsciente. Então, por exemplo, a minha sensação, o medo de eu morrer e deixar os meus filhos pequenos, por exemplo, ou que seja, deixar eles, né, na idade que eles tivessem, sem que eu cuidasse deles, me impedia de ter os filhos. Eu tive dificuldade em engravidar. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos impedem de viver o extraordinário. Enquanto a gente não trata os medos, as culpas, a gente não consegue viver o que a gente quer da nossa vida, o extraordinário na nossa vida. E às vezes até a gente começa, mas a gente não termina. A gente não vive o processo todo, porque muitas vezes é dolorido, porque muitas vezes é difícil mesmo ir falar sobre alguns pontos da nossa vida. Mas eu digo pra vocês que o mais importante é que na hora que der o start de, não, eu preciso de ajuda, vocês buscarem e tentarem e seguirem firmes mesmo nesse propósito, né, de se curar. Porque quando você se cura, você cura todas as outras gerações que vão vir pra frente e todos ao seu redor. Porque por mais que você não consiga fazer nada hoje para as pessoas que estão à sua volta, só de você melhorar emocionalmente, você se curar, você fica mais leve. Você talvez não reclama tanto mais, talvez você comece a ver as coisas pelo lado bom. Ai, Cecília, mas como é que eu vou ver, sei lá, um negócio estragado, por exemplo, meu liquidificador estragou, agora não tem jeito de eu fazer o bolo. Ok, mas sei lá, você tem condição de ir ali na padaria e comprar o bolo? Pronto. Ok, se não, como é que você vai fazer? Bate na mão, é bom que você faça um exercício, né? Então assim, eu não posso paralisar a minha vida por coisas que acontecem. As coisas, elas vêm para nos mostrar que nada é tão grande
quanto o amor de Deus na nossa vida. Então, é o amor de Deus, são as nossas emoções, são os nossos relacionamentos que tornam a nossa vida especial, não coisas materiais. Porque todas as coisas materiais passam. O que vai ficar para nós são as nossas histórias, os nossos relacionamentos, né? As nossas conquistas emocionais, como eu melhorei como pessoa, como ser humano, né? Então, entendam que não é sobre essas comparações, assim, elas não são sobre o fulano tem mais do que eu. Ah, o fulano é melhor do que eu, né? Ou às vezes assim, nossa, a empresa da fulana tá muito melhor do que a sua. O que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? Opa, então talvez sejam alguns diferenciais que eu preciso mostrar para os meus clientes, por exemplo, que eu tenho esse diferencial que eu não tô mostrando. Porque eu tô tão, às vezes, desanimada que eu não consigo nem colocar para funcionar os meus diferenciais. Às vezes eu tô tão exausta com a rotina que eu não consigo trabalhar direito. Então, o que eu preciso? É parar, descansar e não desistir, né? O nosso cansaço, nossa exaustão, ela tende a nos levar à desistência de várias coisas. E eu sempre falo, está cansado? Para, descansa e continua. Você precisa desacelerar para continuar em movimento. Essa é uma frase da Isabela Camargo, que era repórter e que ela teve burnout, né? Então, assim, ela no meio de um jornal lá, apresentando o Clima Tempo, eu acho, ela travou. Ela não sabia o que ela tinha que falar. Ela travou, calou. E imagina que aí a empresa, né, grande empresa de comunicação, Globo, lixo, falou, tirou ela, né, mandou ela embora e tal. Então, assim, a gente esforça e faz, tem que ser por nós mesmos. E a gente tem que fazer mais, né, pela nossa saúde, Deus, saúde, família e trabalho. O trabalho, ele vem por último, ele não é o primeiro. E aí a gente muitas vezes inverte essa ordem, né? E essa saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, né? Do Joel J, que também eu gosto muito de seguir, que tem uma linha muito boa em relação à liderança, a como ser eficiente em tudo que faz, né? Ele fala performance, né? Alta performance. Então, assim, são pessoas que eu gosto de seguir porque me mostram coisas que às vezes dentro da minha realidade eu não tenho, porque é uma realidade de cidade interiorana, né, de poucas às vezes possibilidades dentro do que eu consigo ver, mas a partir do momento que eu abro a minha visão para as redes sociais, por exemplo, que eu agora falo com várias pessoas, então assim, mais de 500 pessoas assistindo meus vídeos no Instagram e mais, ou as mesmas 300, 400 pessoas no YouTube. Então assim, por mais que às vezes ao vivo não tem tantas pessoas, eu sei que a minha mensagem está chegando de grãozinho em grãozinho a algumas pessoas, às vezes, que precisam daquela palavra, daquele momento ali de autoajuda e que às vezes tem um preconceito de procurar uma consulta, né, a terapia. Ouço demais assim, não sou doido não para procurar terapia, e eu vou te falar, quem mais procura terapia são as pessoas mais sãs emocionalmente, que estão fazendo terapia para lidar com os loucos que não procuram terapia. Então, vamos fazer, né, assim, um movimento de vamos todos fazer terapia, né? Não só para ajudar a terapeuta Cecília, mas assim, para se ajudar, cada um se ajudar mesmo, né? Porque quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente se autorrespeita, mais a gente conhece os nossos limites, mais a gente evita, né, esses excessos, né, de cansaço, de exaustão, de trabalhar fora, né, do ritmo.
Muitas vezes a gente tá com tão pouco, se cuidando tão pouco, que até as nossas vitaminas, por exemplo, estão deficientes. A partir do momento que às vezes a gente começa a complementação de vitamina, a pessoa tem uma melhora muito grande, né? E aí a pessoa toma ali, ela dá uma melhorada, ela esquece de terminar de tomar as vitaminas, os minerais que estão ali deficientes. Às vezes não faz, né, o tratamento direitinho, tanto com as terapias quanto com a suplementação. Então, uma dica que eu dou assim, não se compare e se cuide, né? Cuide de você. Você, o seu templo, né, o seu corpo é a sua maior prioridade. Então, se cuida para que você tenha mais energia para realizar todos os seus sonhos, né? Eles são reais, eles serão possíveis, mas a partir do momento que você tiver saúde e disposição para continuar correndo atrás deles, né? E a gente não deve ficar correndo atrás também muito, né, dos sonhos, porque parece que quanto mais a gente corre, mais eles correm da gente. Acho que é fazer a nossa parte mesmo e deixar o agir de Deus também sobre nós e sobre a nossa vida. Olha, muito obrigada mesmo, né, por todos que passaram por aqui, quem esteve desde o começo até agora, muito obrigada. Uma ótima semana. Quem puder me seguir lá se inscrever lá no YouTube também, para me ajudar, né, a aumentar lá o meu canal, também é interessante. E se você acha que essa mensagem de hoje pode ajudar alguém, compartilha. Geralmente eu deixo salvo, né? Tanto aqui no Instagram quanto lá na rede vizinha. Uma ótima semana para você também. Fica com Deus, viu? Um abraço.